Abra aí, se você pode. Está com o celular na mão? Salmo 9, versos 19 e 20. Tá? O Salmo 9, versos 19 e 20. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, sejam julgadas as nações perante a tua face. Põe-lhes em medo, Senhor, para que saibam as nações que são feitas por meros homens. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, sejam julgadas as nações perante a tua face. No verso 20, tremendo esse versículo. Põe-lhes em medo, Senhor, para que saibam as nações que são feitas, constituídas, formadas, compostas, habitadas por meros homens. Meros homens. Que Deus aplique a palavra dele no nosso coração, nós possamos entendê-la e glorificar o nome do Senhor pela Bíblia Sagrada, a sua palavra que é viva e eficaz. Em nome de Jesus. Amados, você que tem acompanhado, você participou da ceia do Senhor principalmente, você entendeu no domingo passado, percebeu que temos falado a respeito da ira de Deus, né? Que Deus, ele está contrariado ainda com aqueles que não têm Jesus e insistem em permanecer numa vida de pecado e de plena rebeldia, rebelião, contrariando a vontade e a palavra de Deus. Lembra do texto? Quem tem o Filho de Deus tem a vida, mas quem não tem, a ira de Deus sobre ele permanece. Se você tem Jesus como teu Salvador e Senhor, nós falávamos, você está livre da ira de Deus, tanto da ira presente, como da ira futura, a ira do Cordeiro de Deus, segundo fala Apocalipse. Então, se você já entregou a vida a Jesus como teu Salvador e Senhor, descansa em Deus, descansa o teu coração, entende? Mas aquele que ainda insiste, mesmo sabendo que é realidade, que é verdade, filhos de crentes, pessoas desviadas, né? Mas que insistem em ficar longe de Deus e, consequentemente, não fazer a vontade do Pai, preferem viver no pecado, na rebelião, na rebeldia, preferem viver distante de Deus, agradando-se a si mesmo, à própria carne, aos desejos, às concupiscências da carne, ao próprio ego. Eles preferem, mesmo sabendo da realidade, mesmo sabendo da verdade. Sabemos que o ser humano tem um opositor. A Bíblia diz que o diabo é nosso adversário. E ele faz de tudo para nos manter longe de Deus, da sua vontade e para que possamos desobedecê-lo. O diabo trabalha para isso, que estejamos desobedecendo a Deus. Afinal, ele é pai da mentira. Ele não gosta de obediência, ele não gosta da verdade. O diabo, ele realmente é o nosso adversário. E tá bom, entendemos que o diabo, ele coloca dificuldades para o homem desagradar a Deus. Mas a Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Entende? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então o homem não tem que estar sempre colocando a culpa no diabo. Eu estou desviado por causa do diabo. E quando não coloca a culpa no pastor, nos irmãos da igreja, desculpas para não estar obedecendo a Deus, né? Porque o homem tem seu compromisso, o homem tem a sua responsabilidade. Por isso que a Bíblia diz, e Deus não é injusto, que todos haveremos de comparecer perante Deus para prestar conta de tudo que fizemos no corpo ou fora do corpo. Deus seria muito injusto, sabendo que é o diabo que leva o homem a pecar, né? E mandar o homem para o inferno por causa do pecado, da desobediência. Não, você tem tua responsabilidade perante Deus. Colocar sempre a culpa do diabo não vai dar certo quando chegarmos no dia da prestação de conta. Amém? Você tem tua responsabilidade. E o homem que tem a sua responsabilidade, ele insiste. Nós escolhemos agradar a Deus, mas há aqueles que optam e escolhem ficar longe da presença de Deus. Então, desde a primeira geração, desde os primeiros seres humanos, o homem sempre teve a tendência, eu falava também isso no domingo, de desagradar a Deus, de ficar longe de Deus, de desobedecer. O homem sempre teve a tendência, sempre tendeu para a indisciplina, sempre descambou para a desobediência. E nós vamos ver aqui algo muito interessante.
Em Gênesis fala da Torre de Babel. Gênesis fala lá sobre a rebeldia e rebelião humana lá na primeira geração. Teve a geração antediluviana, a geração antes do dilúvio, que a Bíblia diz que aquela geração que no tempo de Noé comiam, casavam-se, davam-se em casamento. Qual é o pecado em se casar? É que os casamentos eram homem com homem, mulher com mulher, semelhante aos dias de hoje, semelhante às rebeldias de hoje. Entende? Muito pecado. Como diz alguém, muita safadeza. Me deixa usar essa expressão, que eu entendo que é uma expressão chula. Mamãe falava, era nordestina, nós lá de Recife, é muita servergonhice. Mamãe falava servergonhice. Então aquela geração antediluviana, a geração lá com Noé, comiam, casavam-se, davam-se em casamento, promiscuidade, muita coisa desagradando a Deus, e Deus se desagrada daquela geração e manda o dilúvio, e vocês conhecem a história. A geração antediluviana, antes daquela arca maravilhosa, que protegeu a família dos justos, a família de Noé, a família que buscava a Deus de verdade. Mas depois veio a geração pós-dilúvio, e a primeira cidade pós-dilúvio foi justamente Babel. Foi justamente a cidade ali que deram o nome de Babel. Um rei chamado Nimrod construiu essa cidade. Tá? A Torre de Babel, após o dilúvio, Deus ordenou que o homem se espalhasse e povoasse a terra. Preste atenção. Após o dilúvio, a ordem de Deus era: povoassem e espalhassem na terra. Se espalhem e povoem a terra. Lembra lá em Adão e Eva? Que era para casar, ter filhos e encher a terra. E a ordem de Deus, pós-dilúvio, para aquela geração, é que eles se espalhassem e povoassem a terra. Se espalhassem e povoassem a terra, lá em Gênesis 9:7. Tá? Mas contrariando a ordem de Deus, aquela população, eles resolveram se unificar. Não era para se unificar, era para se espalhar. Então aquela geração, aquela população que recebeu a ordem de Deus para povoar a terra e se espalhar, para novamente, encher a terra, eles, em vez disso, eles se unificam, eles se aglomeram. Cuidado com a aglomeração. Eles se aglomeram, eles se ajuntam, se unificam, não se espalharam como Deus mandou. E Babel é a primeira cidade mencionada depois do dilúvio, fundada, como eu disse, pelo rei Nimrod. Irmãos, desobediência. Se espalhem, povoem a terra. Não obedeceram a Deus. Eles se uniram mais ainda, se ajuntaram, se unificaram quando era para se espalhar. Junto com a edificação de Babel, aquele povo também começou a construir uma torre para fortificar a cidade. Deus não mandou fazer isso. Deus não mandou fazer torre alguma. Foi uma atitude completamente contrária à vontade de Deus. A construção da Torre de Babel, basicamente, preste atenção, basicamente significava a materialização da recusa em se espalhar e povoar a terra. Quando eles fazem a Torre de Babel, estava caracterizando, se materializando a recusa deles, tá? De não se espalhar e povoar a terra como Deus mandou. Nós não vamos obedecer a Deus, como alguém diria, como se dissesse. Não vamos obedecer, e além de não obedecer, nós vamos fazer uma torre, vamos nos fortificar, vamos nos unir, vamos nos proteger, vamos ficar aqui no nosso cantinho, não vamos nos espalhar como Deus mandou, coisa nenhuma. Aí você começa a compreender por que a Torre de Babel. O que é a Torre de Babel? Eles disseram: construamos uma torre cujo cume toque os céus. Vamos fazer uma torre tão alta. Já havia naquela época uma boa tecnologia, então. Esses caras tinham uma boa tecnologia. Fazer uma torre para se defender, uma torre para demonstrar o poder deles. Vamos fazer uma torre tão alta que alcance o céu. Isso demonstra a soberba daquela civilização.
E outras civilizações vieram, e o homem continuando a ser rebelde, dando sequência à indisciplina, à desobediência. Deus dizendo: faça, o homem não fazendo; não toque, o homem tocando; não mate, o homem matando; não roube, o homem roubando; não adulterarás, o homem adulterando; não desejarás a mulher do teu próximo, o homem desejando. Deus dizendo: não toque, o homem tocando; não faça, o homem fazendo. Desobediência, rebeldia, indisciplina, pecado. Então as gerações que vieram pós a primeira geração, pós Torre de Babel, muitas pessoas mantiveram essa postura da desobediência, da indisciplina. Medo de outra inundação, será? Alguns, para tentar entender a atitude deles lá na Torre de Babel, será que era medo de outra inundação? Pela estrutura da cidade, a imponência da torre, uma sociedade integrada que se ajuntaram ao invés de se espalhar. Então tudo conecta, né? Tudo nos leva a entender que era medo de outra inundação. Falta de confiança na promessa que o Senhor havia feito. Na verdade, o que aconteceu ali era isso. Não era medo de outra inundação, mas sim falta de confiança na promessa que Deus fizera. Deus prometeu a Noé, Deus prometeu àquela geração que nunca mais destruiria o mundo com águas do dilúvio. Deus fez uma promessa, e para confirmar essa promessa, para selar essa promessa, como que com um anel real, Ele colocou o arco-íris no céu e disse para Adão: Adão, toda vez que você vê o arco-íris no céu, sou eu te tranquilizando. Quando você vê o arco-íris no céu, sou eu falando: nunca mais destruirei o céu, a terra, o mundo com águas de dilúvio. Não é à toa que Pedro, se você ler, ele diz que o mundo não será mais destruído com água, mas está reservado como que pelo fogo, onde os elementos da terra se desfarão, clarões no céu, estrondos. Então Pedro entende isso. Deus fala com Pedro, e Deus prometeu a Adão, a Noé, de nunca mais destruir. Noé, nunca mais destruirei o mundo com águas de dilúvio. E para comprovar, para selar a minha palavra, e palavra de rei não volta atrás, vou colocar o arco-íris no céu. Toda vez que você vê o arco-íris no céu, lembra-te do que eu te prometi. Então, não era medo de outro dilúvio, era falta de confiança na promessa de Deus. Irmãos, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus te prometer algo, Ele vai até o fim para fazer acontecer. Você na tua casa, você tem promessa de Deus, então descanse, não desconfie, acredite. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Vocês que estão aqui na igreja, se Deus prometeu algo a vocês, fiquem tranquilos, que se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Digam amém? 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 Você em casa? Então, essa geração Babel, pós-diluviana, na verdade eles não confiavam em Deus, desacreditavam nas promessas de Deus. A pior coisa que pode acontecer comigo, contigo, conosco, é deixar de confiar em Deus, é deixar de acreditar nas promessas de Deus. Entendem? Mas caminhando já, que a gente quer orar ainda, não é verdade? Cuidado com a falta de fé, cuidado com a falta de confiança em Deus. Tanto a Torre de Babel e a cidade, a cidade e a Torre de Babel representavam a ambição do homem desde os tempos mais remotos. Ali aquela torre representava a ambição humana, a ambição pelo poder, a ambição pelo poder, a ambição de ser como Deus. Foi assim que Deus disse, falou à serpente, né? Deus sabe que o dia que vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão ter poder. Então Satanás, transvestido de serpente, de cobra, pegou Adão e Eva na ambição de ter poder. E o próprio Satanás, querendo ser como Deus, foi expulso do céu.
A Torre de Babel é uma figura clara da insistência humana em desobedecer às ordens do Senhor. A Torre de Babel é uma figura clara da insistência humana em desobedecer às ordens do Senhor. A tendência para a rebeldia, se voltar contra Deus, a indisciplina, a rebelião. Salmo 8,4, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visite, que é o homem. E o salmista diz: põe-lhes medo, Senhor, para que as nações saibam que são feitas, constituídas, habitadas por meros homens. Não importa anel no dedo, não importa cargo político, não importa se é rei, presidente, primeiro-ministro, se é cientista, se é médico, se é ator, se é famoso, famosa. Meros homens. Meros homens. E o salmista fala: que é o homem? Uma pitada aí de sarcasmo, de ironia. Que é o homem, Senhor? Para que dele tu te lembres. Que é o homem? Que é o homem? As nações estão com medo. Que texto atualizado é esse? Põe-lhes medo, Senhor, para que as nações vejam que são constituídas, compostas por meros homens. Deus coloca medo nas nações, nação rebelde, nações cuja tendência é a mentira, a inverdade, a rebeldia, não fazer o que Deus quer. Deus coloca medo nas nações. As nações hoje, agora, que dia é hoje? Dia 17 de maio de 2020. As nações estão com medo. E não tem classe social, não tem status quo, não tem o número da conta bancária, quanto se tem no banco, o número de carros que tem na garagem, quantos imóveis tem no seu nome, não tem anel no dedo ou diploma na parede, tanto nas comunidades carentes chamadas de favelas, como nos grandes casarões, palacetes, nas grandes mansões. As nações estão com medo. Põe-lhes medo, Senhor, para que as nações vejam que são compostas, constituídas por meros homens. O povo está com medo, amedrontado dentro de casa. Põe-lhes medo, Senhor, que é o homem, comedor de arroz e feijão, que insiste em não querer fazer a vontade de Deus. Romano diz que eles estão hoje também adorando mais a criatura do que o Criador, se curvando, se dobrando, se ajoelhando mais diante da criatura do que diante do Criador. Entende? Todos nós temos um tempo determinado por Deus. O homem é mortal. O homem é mortal. Nossos dias são contados. Salmo 8,4. O que é o homem mortal para que dele te lembres? O que é o homem mortal? O homem não é imortal, você não é imortal. Nós morreremos. Estive internado com a Covid. Cheguei, meus irmãos, a 2 vezes ou 3 orar entregando a minha alma a Deus, entregando a minha família a Deus, e que Deus me tomasse lá no paraíso, me recebesse. No momento de dor, de angústia, no momento onde tudo que tinha em mim estava indo embora, eu sentia a minha alma saindo do meu corpo, os meus fluidos se remexendo naquele leito ali da UPA do Parque Beira-Mar. E de madrugada, com pessoas gemendo ao meu lado, pessoas amanhecendo mortas no outro dia, eu entreguei minha alma a Deus. Toma minha vida em tuas mãos, eu procurei te servir, eu recebi teu filho como Salvador e Senhor, me recebe nos teus braços. Estou aqui, sabe o resultado, Deus mandou voltar. Entende que é o homem, nós morremos, ficamos doentes. Tudo que o homem tem de nada servirá para uma vida pós-morte. Tudo que o homem constrói nesse mundo é para esse mundo. E Paulo diz: se nós esperamos em Deus somente para as coisas desse mundo, somos os mais miseráveis de todos os homens, porque as coisas desse mundo não se pode levar para a vida pós-morte. Entende? E muitos que têm tudo aqui nesse mundo, não terão nada lá no mundo onde Deus está. E muitos que não têm nada nesse mundo, mas que têm Jesus como seu tudo, terão tudo diante de Deus, no porvir. Sabe?
Então o homem mortal, nossos dias são contados, somos mortais. Nascemos já com prazo de validade pré-determinado pelo Deus que nos criou, que nos formou. Todos nós temos um tempo determinado por Deus para vivermos nessa terra. Salmo 90, 10, a duração da nova vida, da nossa vida, a duração, o nosso tempo, porque nós somos mortais e temos um tempo determinado por Deus para vivermos nesse mundo. Não foi o meu ainda. Não foi o meu ainda. Deus sabe qual é o meu tempo determinado. Não foi o meu. E Ele fez um milagre, me curou, ouviu as orações da igreja, mas Deus, somente Deus, sabe qual é o tempo que Ele determinou para esse homem aqui, ó, de carne e osso, comedor de arroz e feijão. Mortal. Simples, reles mortal. A duração da nossa vida é de 70 anos. Se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, a medida deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Tem a duração e passa rápido. Passa rápido. As pessoas estão escolhendo viver o tempo que tem nessa terra distante de Deus, no roubo, na corrupção, na traição, no engano, no adultério, na idolatria, na cobiça e várias outras coisas que desagradam a Deus. Bem-aventurado é quem opta, escolhe. Eu escolho Deus, você escolheu Deus, nós escolhemos agradar a Deus durante o tempo que Ele determinou para nós nesta terra. A partir do momento que você recebeu a Jesus como Salvador e Senhor, você fez a opção de passar a agradar a Deus. Os crentes que não nasceram crentes de berço, né? Mas com determinado período de idade, levantaram a mão para Jesus, de lá para cá, escolheram agradar a Deus, passar o resto da vida agradando a Deus, mas infelizmente muitos estão optando viver nessa terra desagradando a Deus, cuidando do ventre deles, cuidando do bem-estar deles, cuidando só deles. E o grande apóstolo fala, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já não somos mais nós pertencemos a Deus. E devemos procurar fazer a vontade dEle durante o tempo que nos resta nesta terra. Então, a duração da nossa vida é de 70 a 80 anos. Passou disso é enfado e canseira. Pergunte aos idosos, aos bem mais velhinhos, se eles estão felizes. Mesmo eles tendo Jesus, mas estão nesse corpo que agora é enfado e canseira. Se curvam, perdem os dentes, perdem a audição. É problema de glicose, diabetes. Alguns por sua robustez chegam a 70, 80, 90. Mas o final é enfado e canseira. Então temos que dedicar toda a nossa saúde a Deus, servir a Deus e aos irmãos, enquanto estamos com saúde, enquanto estamos respirando nessa terra. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro, como a neblina, a névoa e o vapor que logo se dissipam. 90, verso 9, logo no início aí, antes do 10 que nós lemos, claro. Nossa vida, tua vida é como uma névoa, é um conto ligeiro. Já contou uma piada? Ou um conto? É rapidinho. É como uma névoa, você vê as fábricas, aqueles vapores subindo, sobe, daqui a pouco não tem mais. A Bíblia compara a gente a névoa, a vapores que sobem. Hoje eu estou aqui, amanhã não estarei mais. Hoje você está aqui, amanhã não estará mais. Ensina-nos, ó Deus, a contar os nossos dias de tal maneira, até que alcancemos um coração sábio. Em outras palavras, parafraseando, o salmista quer dizer: Senhor, me ensina a viver nessa terra de maneira que te agrada. Senhor, me ensina a dedicar os anos que eu estou vivo ao Senhor, te agradando, fazendo o que o Senhor gosta, fazendo o que o Senhor quer. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio, que Deus nos dê sabedoria para viver bem o nosso tempo nessa terra. E o princípio da sabedoria é o temor a Deus, é fazer a vontade de Deus, é agradar a Deus. No leito de dor eu renovei isso com Deus. Deus, se tu me tirar daqui, eu renovo o meu desejo de te agradar. A entrega que eu fiz a ti quando eu tinha 23 anos de idade, quando eu me batizei nas águas, é o meu desafio. Depois que Ele me tirou daquele leito da UPA do Beira-Mar,
que eu orei assim, se tu me tirar daqui, eu quero me dedicar ainda mais. Entende? Repensar, melhorar em tudo. É o meu desafio, porque eu falei isso com Deus. Mesmo que o homem seja infiel, o que eu não consiga cumprir, Deus permanece fiel. Então vale a pena fazer de tudo para agradá-lo. Faça isso. Terminando. Quem está entendendo, diga amém na tua casa, aqui, né? Põe-lhes medo, Senhor, para que as nações vejam que são constituídas por meros homens. São nada. São nada. Toda arrogância, toda altivez, todo dinheiro, todo conhecimento, todo diploma na parede, todo anel no dedo, sabe? Todo bem material, tudo isso vai ficar para trás. Todas essas coisas que as pessoas têm, ou aquilo que nós temos, não nos fazem nos tornar imortais. Continuamos mortais com os dias contados. Então vivamos de maneira que agrade a Deus. João 16:33, que eu não quero ser profeta do caos. Não quero jamais correr o risco de ser profeta do caos. Que a destruição virá sobre essas pessoas, que a destruição virá sobre as nações, né? Profeta da destruição, profeta do caos. Eu não quero ser isso. Então devo também trazer boas novas. É a nossa meta, é o nosso foco. É falar de boas novas principalmente. João 16:33, porque Jesus falou: no mundo tereis aflições. Muita gente morrendo hoje com o coronavírus. Amigos nossos, homens e mulheres de Deus morrendo, né? Pessoas do nosso lado, vizinhos, pessoas da nossa igreja Batista da Nova Aliança que se foram, né? Que se foi. E alguém pode falar: mas pastor, tá bom, Deus está irado, Deus está julgando as nações. O que está acontecendo atualmente é juízo de Deus sobre essa geração corrupta, é juízo de Deus sobre essa geração. E nós, e os crentes que estamos procurando viver agradando a Deus, irmãos, Deus, na morte do justo, Ele tem prazer. Que nós sairemos desse mundo e é muito melhor ir para onde Deus está. É muito melhor ir para onde Jesus está. É muito melhor estar no seio de Abraão do que neste mundo. Entende? É muito melhor. E Jesus falou, afinal, no mundo vocês vão ter aflições. Eu e você, nós não estamos imunes às aflições deste mundo, às aflições deste tempo presente. Nós não estamos imunes. Há ainda aí uma celeuma, como alguém diria, ainda uma contenda de sim e não. Se nós estamos imunes depois que pegamos o Covid, melhoramos, se a gente fica imune ou não, se criamos anticorpos ou não. Eu não sei se criamos, se eu criei ou não. De uma coisa eu sei, eu não estou imune às aflições desse tempo. Você não está imune às aflições dessa vida. É o que Jesus falou, no mundo vocês terão aflições. Vocês não estão imunes às aflições deste mundo. Pelo contrário, perseguirão vocês, caluniarão sobre vocês, contra vocês, mentirão contra vocês, e alguns de vocês serão até mortos nas praças. Jesus falou, e ele diz, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham um bom ânimo porque eu venci. Jesus não falou que depois que a gente recebesse ele, estaríamos imunes. Nós ainda estamos nesse mundo. Entende? Jó falou, depois de tudo que ele passou, receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Então você está sujeito a coronavírus, a Covid. Por isso temos que nos cuidar. Por isso que estamos de máscara aqui. Por isso que quando saímos, sair do foco aqui. Por isso que quando nós saímos da rua, a gente evita aglomeração, coloca máscara, álcool gel. Tem um maluco que chega em casa, borrifa assim, ó, antes de entrar em casa, ó. Borrifa álcool. Já sabe quem é. É a pastora. Então, a gente se protege. Mas isso não quer dizer que a gente está imune às aflições desse tempo, às doenças, aos vírus, às viroses. Entende? Então, meu amado, nos cuidemos, mas principalmente façamos a vontade de Deus. Porque quando chegar a nossa hora, que um dia chegará, cedo ou tarde chegará, possamos partir com a consciência tranquila, entregar nossa alma a Ele e ter a certeza que vamos ser recebidos nos braços do Pai. Entende? Agora estou terminando mesmo.
Jesus falou em Mateus 28:20, que todos os dias Ele estaria conosco. João, na oração sacerdotal de João 17, ele orando por nós: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não sou do mundo, como eu do mundo também não sou. Jesus falou em João 17, tá? 15:16. Então, Ele orou por nós. Ó Deus, não tire eles do mundo não. Não peço que tire eles do mundo, mas que livre eles do mal enquanto estiverem no mundo. Jesus orou por nós. Estamos cobertos pela oração de Jesus. E Jesus, em Mateus 28:20, Ele diz que todos os dias está conosco, até a consumação dos séculos. Tá? O salmista diz que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Você está em angústia da tua casa? Está com medo? Está preocupado, preocupada? Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Tá? João 16:33. Anota aí se você não anotou. É que Ele falou isso. No mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Que Deus tenha misericórdia das nações gentílicas, das nações ímpias, que adoram tantos outros deuses, menos ao Deus que criou o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Adoram tantos deuses, menos o Deus, o Senhor Jesus, que morreu por eles na cruz do Calvário. Que manto, façúbia, andaramassúbia. Que Deus tenha misericórdia. A parte da igreja é interceder para que esses homens e mulheres se convertam, para que as nações se convertam. Como disse o profeta: Senhor, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Se Deus está irado, que oremos para que Ele se lembre que Ele é também um Deus misericordioso. Se o Deus da Bíblia é um fogo consumidor, que nós estejamos orando, lembrando a Deus que Ele é também um Deus benigno, bondoso. O que dirão as nações se Deus se levantar só para destruí-los? Deus é um Deus misericordioso. Deus é um Deus benigno, tardio em se irar. É o caráter desse Deus. Dele não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Mas na tua ira, Senhor, lembra-te da tua misericórdia. Senhor, tenha misericórdia das nações. Tenha misericórdia das criaturas que foi o Senhor mesmo que criou. Tenha misericórdia das criaturas que tu criou para a tua glória e para o teu louvor, que devido ao pecado se macularam, coração se enegreceu, coração virou um coração de pedra, povo de dura cerviz. Tenha misericórdia deles. O que dirão as nações a teu respeito? Tenha misericórdia deles. Que as nações venham te glorificar, que as nações venham exaltar o teu nome. Que essa pandemia do tempo presente, porque a tua palavra diz que tu usa toda a maldição e transforma em bênção. Tu transforma toda maldição em bênção. Esse coronavírus é uma maldição, e tu é poderoso e misericordioso para torná-lo em bênção. E as nações se arrependerem, os povos, tribos, línguas e nações se aquebrantarem e se dobrar diante do único Deus que enviou Jesus para morrer por cada um deles, por cada um de nós naquela cruz. Senhor, sabemos que com um sopro da tua boca, um simples sopro da tua boca, tu é poderoso para enviar essa pandemia, esse vírus, para as profundezas da terra ou do mar, como temos assim orado. Sopra sobre o Brasil, sopra sobre as nações. Eles estão vendo o tempo que conseguirão fazer uma vacina, mas o Senhor confunde os sábios. Tu é o Deus que confunde os sábios, os cientistas. Confunde os sábios mais uma vez. Tenha misericórdia do Brasil. Tenha misericórdia das nações. Porque está escrito que todo joelho se dobrará
toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, por favor, ó Deus, nós oramos, transforma essa maldição em bênção, que venha redundar na tua glória e no teu louvor, que o povo glorifique o teu nome, agradeça o que tu há de fazer. Os que estão com medo, tenha misericórdia, que eles passem a amar, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então transforma a maldição em bênção, transforma o medo em amor, tende misericórdia, transforma o pranto em sorriso, transforma o lamento em baile, transforma o luto em festa. Tu é Deus que pode fazer isso. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia, ó Deus, em nome de Jesus. Diga amém onde você está. Amém. Põe-lhes medo, Senhor, para que as nações vejam que são feitas por meros homens. Que toda rebeldia caia por terra, toda rebelião e o medo seja trocado pelo amor. O amor ocupe o espaço, em nome de Jesus. Amém, Senhor.